Bom dia povo, bom dia povo do YouTube, bom dia Ministério Águas Vivas, se inscrevam aqui nesse canal, KKGG Oficial, quem ainda do Ministério não é inscrito, se inscrevam, né? E é isso, gente, hoje o nosso versículo do dia, ele é um versículo abençoado, maravilhoso, em que nós devemos refletir. Ele está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, esse versículo é muito abençoado, porque ele nos faz refletir na história de Jesus. Olha o que aconteceu, né? Deus, ele foi presenteado, né, com o Filho, né, com Jesus. Deus foi presenteado, né? Ali, Deus deu, Deus recebeu um presente que foi o Filho dele, Jesus. Ele tinha seu único filho para se alegrar com ele, para estar com ele, né? Seu único filho, seu único filho, né? E um dia ele olhou para a humanidade. Nós, né? A humanidade somos nós. E ele falou assim: eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho ali para salvar aquela humanidade. E Jesus foi, né? Jesus foi sobre a terra, morreu naquela cruz por mim e por você. Por mim e por você, né? Ele um dia olhou para nós, né? Que somos pecadores, imperfeitos. Ele um dia olhou para nós cheio de pecado e disse: eu vou enviar o meu filho ali para salvar aquele povo, para salvar aquela humanidade. E aí, né, ele enviou o filho dele, o único filho que ele desculpa, gente, o único filho que ele recebeu de presente. Ele podia fazer tanta coisa com o filho dele que ele foi e enviou o filho dele para suportar aquela cruz, para suportar dores por causa de nós, que somos pecadores. Ele pagou o alto preço das nossas dívidas, um alto preço pelas nossas dívidas. E aí, Jesus, né, foi naquela cruz, nos seus pés tinha um monte de faixas, né, um monte de linho, faixas de linho, nas suas mãos um prego e na sua cabeça aquela coroa de espinho, né? Aquela coroa de espinho. E aqueles soldados, né? Aqueles soldados fazendo um monte de coisa para Jesus, fazendo mal para Jesus, né? Cada vez mais batendo aquele martelo na mão dele, né? Cheio de prego, eles batendo, pá, batendo, Jesus sofrendo, né? Batendo, Jesus sofrendo ali, mas sem reclamar, né? E aí Jesus disse para Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Eles não sabem o que fazem. E aí teve uma hora que Jesus pediu água para beber. Eles deram vinagre para ele. Colocou vinagre na boca dele.
Então, querida, assim, nós temos que agradecer, sabe? Ele foi, morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, assim, nós temos que agradecer, sabe, ao Senhor, por ele ter suportado aquela cruz, por mim e por você. Ele pagou um preço alto, a dívida alta, por mim e por você, por pessoas que não merecem, por pessoas que não são dignas, por pessoas que não são dignas. Ele pagou um alto preço. Então, o Senhor diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, o mundo, pessoas pecadoras, pessoas que não mereciam estar aqui hoje, né? Então, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, né? Quer dizer, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Porque se não fosse Jesus, querido, ter suportado aquela cruz, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui, ninguém estaria aqui, ninguém. Por isso, Paulo diz em Romanos que não há nenhuma condenação para as pessoas que sigam, que servem a Deus. E se não fosse Deus, nós estaríamos aqui? Não, nós estaremos perecendo. Então pensa, o pai, né? O pai vendo o filho morrer na cruz, vendo o filho sofrer, ser chicoteado, ser pisado, ser todo massacrado. Pensa num pai vendo isso, pensa. Como será para aquele pai? O desespero daquele pai. Vendo, meu Deus, meu filho morrendo naquela cruz. Pensa no desespero daquele pai. Vendo o filho morrer na cruz por humanos. Pessoas que não merecem. Entendeu? Pessoas que não merecem estar aqui. Então, a gente se emociona com essa história. Porque o pai viu seu filho morrer na cruz por pessoas que não merecem, que não são dignas de estar aqui nesse momento. Então, que nessa manhã nós venhamos agradecer ao Pai por amar esse mundo de tal forma para enviar o teu filho para morrer naquela cruz. Você imagina a dor que Deus deu a sentir? Você imagina a dor que Deus tinha sentido? Ele não, Deus, o Pai, você imagina a dor que o Pai sentiu de ver o seu filho sofrendo? De ver o seu filho deitado naquela cruz, sendo pisoteado, massacrado, chicoteado, batido. Aqueles soldados batiam no pai, você via a dor que Deus sentia. E teve uma hora que Jesus disse para esse pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor pedia perdão para eles. Até por aqueles soldados lá, o Senhor pagou o preço, o alto preço. Até por aqueles soldados que estavam lá, chicoteando, massacrando Jesus. Jesus sabia que eles estavam errados, mas ele pagou o alto preço por eles também. Então que nessa manhã nós venhamos agradecer ao Pai por amar este mundo de tal maneira que ele chegou a um certo ponto até de enviar o seu filho unigênito para morrer naquela cruz, para sofrer, para suportar. E o pai suportando lá de fora, vendo o teu filho lá na cruz sofrendo. Então que nós venhamos agradecer a Deus nessa manhã por ter amado esse mundo e enviado o teu filho para ninguém perecer e ter a vida eterna. Então que nessa manhã nós venhamos agradecer ao Pai por ter enviado o teu filho e ao Filho, ao nosso Jesus, por ter ressuscitado. Por ter ressuscitado, por ter suportado
e por ao terceiro dia ressuscitar. Então que nós venhamos agradecer ao nosso Deus nessa manhã. Porque se não fosse o nosso Deus, nós estaríamos perecendo. E que nós venhamos ser obedientes também. Porque ele enviou o Filho dele para que ninguém pereça. Para que todos tenham a vida eterna. Mas todos estão desobedientes. Todos nós. Tão negligentes, rebeldes, não estão querendo fazer nada que o Senhor Jesus quer. Então que nós venhamos nessa manhã agradecer ao Senhor. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por estar aqui. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, gestos, atitudes, palavras, omissões. Que não foi do agrado, Senhor, eu peço o seu perdão. Ah, Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço por ter enviado o teu filho naquela cruz. Papai, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, Pai? Eu não deveria estar aqui, não. Era eu que deveria estar naquela cruz, suportando tudo ali. Muito obrigada, Jesus. Obrigada ao Pai por ter enviado o teu filho. Obrigada, Jesus, por ter suportado aquilo ali. Aquela coroa de espinho na tua cabeça. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo Deus. Senhor, eu te peço que nos ensina a retribuir tudo aquilo. Nos ensina a retribuir tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos dá. Nos ensina, Senhor, a retribuir e a ser gratos a Ti. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Pai. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, na quinta-feira, nós temos a conexão com Deus lá no ministério. Na quinta-feira, nós temos um momento de intercessão no ministério, às 8h40. E às 8h40 da noite, na sexta-feira, tem a conexão com Deus, de 6h15 às 7h10 da noite. E no sábado tem o estudo do livro de Apocalipse, às 8 da noite. E no domingo tem o culto de agradecimento, às 3h10, às 4h10 da tarde. E na outra quinta-feira também tem o momento de clamor e agradecimento, né? Na diligência. As quintas-feiras também, as quintas-feiras estão sendo dirigidas pela missionária. E sexta-feira também, né, dia 26, dia 28 de agosto, eu não sei se vai ter conexão com Deus, porque, né, pelo fato de eu passar semana que vem inteira em Poços de Caldas, eu vou chegar na sexta-feira. Então, não sei se eu vou chegar bem, né, se eu vou chegar, sim. Se eu chegar menos cansada, eu faço conexão com Deus. E sábado também tem culto, estudo bíblico, né? Sábado, passando esse sábado, no outro também tem, esses 2 sábados vão ter. E domingo, né? Culto de 3h10 às 4h10, amém? Deus é bom, Deus é tremendo, que o nosso Deus venha estar com cada um de nós, dando uma ótima semana, amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.